Deus, oremos. Senhor, meu Deus, já que sabemos que tudo que há dentro de nós necessita ser mudado por Ti, Pai, entendemos também que essa mudança acontece pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E nesse momento que vamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo, Pai, fala conosco. Aquela palavra que o Senhor plantou no coração e na alma dele, e que ele compartilhe conosco nessa noite, Senhor, para nos encher da Tua presença e nos corrigir, nos exortar, nos edificar para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela live ou está assistindo isso não sei quanto tempo depois. Eu queria, antes de qualquer coisa, já dizer que a gente vai ter um momento aqui meio que interativo. Vou precisar da ajuda de vocês. Bom que quem é tímido fica tenso, né? Mas também fica atento, né? Será que agora? Será que agora? Será que agora? Será que agora? Mas fica que não é agora, mas em algum momento vai ser. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Se você está com sua Bíblia aí, faz tempo que eu não falo isso, abra sua Bíblia. Eu sei que a gente tende a aproveitar aqui a projeção, mas não perca esse hábito. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Pai, a gente quer conhecer o Senhor mais e mais. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fala aquilo que a gente precisa aprender, corrige aquilo que precisa ser corrigido, melhora, maximiza aquilo que já está bom e pode ser melhor ainda em nós através do Teu Espírito Santo. Fala a cada coração da forma que o Senhor sabe que cada um de nós precisa. Em nome de Jesus é o que te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Pergunto, você conhece a Deus? E você provavelmente vai dizer que conhece. Conheço. Eu dou aula, eu prego, eu canto, eu faço a recepção lá, eu mexo no som, eu mexo na mídia, eu preparo a live, eu trago o copo de água, porque o pessoal acha que isso aqui é mínimo, né? Pergunta pra gente que está aqui a importância desse copo de água aqui. Quem tem rinite em crise, então, melhor ainda. Às vezes, levei lá, o pregador nem bebeu, mas isso aqui dá uma segurança danada pra gente. A água está aqui. Você faz um monte de coisa, eu conheço a Deus. Você acha que isso é conhecer a Deus? Até é, porque a gente precisa conhecer primeiro, e aí a gente começa a entrar nessas atividades todas. Mas eu queria, num primeiro momento, a gente ficar só no primeiro pedaço de Oséias, quando ele diz, primeira coisa, conheçamos, e eu não sei você, mas esse conheçamos para mim é algo que me dá um entendimento de que não é conheci o Júnior e parei. Não, conheço, continuo conhecendo, eu continuo nesse processo. E conhecer, e eu com a minha mania de ir no dicionário, é estar informado da existência de alguém ou algo. Isso todo mundo está, tranquilamente. Muitos lá fora conhecem e ouvem sobre Jesus. Mas algo que aqui eu achei interessante, que diz assim, conhecer também é aceitar a autoridade e obedecer. E aí João 14, 21 vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Podemos dizer, esse é o que me conhece. A gente realmente ama, a gente realmente conhece, a gente tem os mandamentos, a gente guarda de verdade, ou só quando é interessante para nós.
aqui vale, aqui já não é tão útil assim. Né? É só uma mentirinha, é só uma coisa boba, não, ninguém vai saber. A gente tem de verdade esses mandamentos, a gente está de verdade nisso aí, conhece o suficiente. Eu sempre uso nessa questão de conhecer, eu sei o que desagrada a minha esposa, e sei muito bem. E aí eu faço isso, porque, né, eu não tenho noção do perigo, né? Eu vou fazer isso, desagrada a minha esposa. Eu conheço, eu sei onde é que vai ser um problema, eu sei onde vai criar uma dificuldade, eu sei quando eu devo ficar quieto, eu sei quando eu devo falar alguma coisa. Falei para um casal há um tempo atrás, eles estavam com alguma dificuldade, eu conversando com eles, e aí eu peguei uma faca, dei na mão dele e falei assim: faz um favor para mim, corta o seu dedo. Não, que isso, tá maluco? Eu falei assim: mas tu tá matando o teu corpo aqui o tempo inteiro, enfiando a faca na tua esposa. Ele baixou a cabeça e falou assim: é o que tu tá fazendo, agora eu achei que cortar o teu dedo era o menor dos problemas. Você está enfiando a faca nela aqui o tempo inteiro. Você acha que quando a Bíblia diz que o seu corpo é aquele ali, ele está brincando, né? A Bíblia está brincando, é só um detalhe. Não, o seu corpo é aquele ali. E falei para ela, o seu é aquele lá. A gente sabe. E aí a gente faz isso com Deus, a gente acha que conhece, a gente para de conhecer. Não, conheço até aqui. E às vezes o problema é esse, você conheceu só até um determinado momento. Você parou. Você não continuou no conhecimento. Então não dá para você saber muita coisa. E Oséias continua falando, além de conheçamos, prossigamos, ou seja, dê seguimento, seguir avante, segue à frente, continua conhecendo mais e mais, ainda mais de um Deus infinito. Eu acho que a gente nunca vai saber tudo. Enquanto a gente vê aqui, é certeza que não. Mas a gente para, a gente não continua. É dar seguimento. É continuar conhecendo. E a gente conhece a Deus em várias situações, mas principalmente o chato, né? E a gente no Cononia também fala muito isso, Bíblia e oração. É estando ali junto. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. E agora é chegado aquele momento que você estava preocupado. Isso foi só para a gente entender onde nós vamos chegar aqui. Quem ouve bem? Eu quero uma pessoa que ouve bem. Músico ouve bem. Ouve, escuta bem. Júnior, ouve bem? Te tocaram aqui, né? Então eu vou te pedir uma gentileza. Eu queria que você ficasse lá na porta, em pé lá. Não precisa lá fora não, mas de lá. Por favor. Lá na porta. E não pensem em vocês que vocês não vão participar. Vocês também vão. Vocês vão me ajudar. O Júnior vai ficar lá na porta. Parado lá. Pode ser no tapete. Lá no tapete. Lá atrás. Isso. Para aí. E quando eu falar já, vocês vão começar a conversar. Mas conversar, de verdade. Fala qualquer coisa. Pode falar. Normal. Podem começar. Vamos, fala mesmo. Tem gente calada aí, gente. Vocês adoram conversar na igreja. Agora vocês não querem conversar. Tá bom, gente. Pode parar. Pode parar. Já chega. Mataram à vontade. Tá bom. Chega aqui, Júnior. Mas vem aqui, por favor. Oh, meu cadastro está amarrado. Fica aqui, por favor, perto de mim. Enquanto você chega, deixa eu amarrar meu cadastro aqui. Deu para ouvir? Estou falando contigo desde aquela hora. Ouviu não? Difícil, né? Vamos lá de novo, para começar a conversar. Vamos? Valeu, gente. Pode parar. Você ouviu agora, Júnior? Mas estava todo mundo falando igual. Mas ele estava perto. Ele estava perto. E deixa eu te avisar uma coisa. Vai ter vozes e muita coisa falando entre você e Deus. Se você deixar. As dificuldades que a gente passa fica entre nós e o que Deus fala o tempo inteiro.
As redes sociais ficam, principalmente as redes sociais, que eu acho que a gente nunca vai parar de falar disso, porque não muda, elas ficam entre nós e o que Deus está falando o tempo todo. As nossas vontades ficam entre o que Deus está falando e entre nós o tempo todo. O que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente espera, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos desejos e tantas vozes que tem por aí, a gente simplesmente não dá ouvido. Ou até tenta ouvir, mas está lá longe, de lá para cá não vai conseguir ouvir nunca. Não vai chegar a lugar nenhum. Talvez até que mesmo com o microfone, atrapalhasse um pouco. Porque é muita informação. E quais informações está cruzando a informação que Deus tem te dado? Eu acho que foi foi domingo passado. Domingo passado não foi, não, que foi metanoia. Foi no outro domingo que eu preguei pela manhã. E eu falei assim: qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda depois de você pegar o seu celular para ver o WhatsApp? Que é o que acontece. Na maioria das vezes, a pessoa acorda, aí ela vai, pega o celular para ver o WhatsApp, para poder saber o que está acontecendo. Aí depois ela acorda. Antes ela tem que ver lá. E fica decepcionado se ninguém de madrugada mandou uma mensagem para ela. O que essa pessoa estava fazendo de madrugada? Dormindo. Não tem como, mas é o que a gente quer. A gente fica nessa ansiedade. E a gente não ouve Deus falando. Apesar de que Ele continua falando. Ele continua chamando. Ele continua dizendo, e eu estou aqui o tempo todo aqui para o Júnior, e eu não sei se vocês ouviram o que eu estava falando enquanto o Júnior estava lá? Estavam ocupados, né? Pois é. Às vezes a gente mesmo atrapalha a nós mesmos. Não são essas vozes, não. E eu estou aqui, estou falando contigo. Tu não está me ouvindo? Estou falando com você. E ele é bom de ouvido. Mas não ouve. A gente simplesmente para. E não quer entender, não vai. Não a conheçamos e prossigamos que resolva-se. Há muita coisa entre você e Deus. Só que quando ele chegou aqui, as vozes e o som continuou, não continuou? Porque a rede social vai continuar, as dificuldades vão continuar, a ansiedade vai continuar, nossos medos vão continuar, tudo continua. Mas ele está perto. Ele está ouvindo. Ele passou por isso aqui. Então vai continuar, vai ter. Ninguém vai parar de ter rede social porque você não consegue controlar, você que tem que controlar. As situações não vão mudar se você não estiver perto aqui para ouvir. E eu falei para ele que o que eu precisava falar. E aí, nós vamos à segunda parte da brincadeira. Vocês acharam que acabou? Não acabou ainda. Tá ligado, né? Que estava aqui perto, ouvi a orientação de Deus, né? Prepotência minha. Mas é só um personagem, estou só fazendo figuração aqui. Eu queria chamar aqui o Márcio e o Bel. Vem cá. Essa é a última, eu prometo, irmão. Fiquem à vontade. Fala mesmo, vamos dar ordem, manda. Tá bom. Senta ali do lado do pastor, Júnior, por favor. Senta ali do lado dele. Pode ir lá. Você sabe quem está falando contigo? Senta lá. Pode sentar lá. Pode sentar, irmão. Fica à vontade. Quando Deus fala, a gente sabe quem está mandando. Não importa quem esteja falando ou dando ordens. Por mais que pareça alguém que tem alguma autoridade sobre você. Mas quando Deus fala, a gente sabe que é Ele que está falando.
E isso só acontece por duas coisas. Estar perto nos dá a certeza de que é Deus que está falando. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas conhecem a voz. E ele, lembra que eu falei, quando vocês estavam conversando, eu falei com ele aqui e eu dei essa orientação para ele. Eu falei, vou pedir 2 pessoas para te dar ordem ali, você não obedece, você obedece quando eu falar. Entendeu? Não me estrague o negócio. Não é assim que Deus faz? E nos fala? Fica à vontade, se quiser sentar lá de novo, tá liberado, tá, irmão? Sei lá, não quis ficar do seu lado. Depois, tá certo, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Deus? Ou te confunde? Ou qualquer um, com todo respeito aos meus queridos amigos aqui, chega e fala com você e você vai e segue. Qualquer um que abre a Bíblia na internet ou num programa de televisão e fala um monte de bobagem, você conhece a voz de Deus e você vai. Você segue. Ou de repente é que você não passou nem pelo primeiro passo, você está longe, você está distante, você não conhece. Você não continuou prosseguindo. E são coisas que a gente vê por aí. Eu sempre digo isso, cara. Aluno de escola dominical não cai nessas coisas que rola por aí, não. Não cai. Se vai na escola dominical, lê Bíblia e ora, são coisas tão bobas que são colocadas. Eu não vou entrar no mérito aqui para a gente não tomar tempo. Irmãos, eu já vi gente falar de troca de anjo da guarda, com base bíblica. Eu falei assim, Jesus. E era troca compulsória, tá? E ia no culto, tinha que trocar. Eu falei, não, se você não quiser, você fica em casa. Eu falei, sei. Então eu olhei para o meu anjo, e aí, irmão, vamos resolver ou vou ter que trocar? O cara deu base bíblica. Eu lamento que eu esqueci, na hora eu não anotei. Mas eu sei que ele torceu tão bem torcido, que estava na cara que ele estava torcendo aquilo ali. A gente sabe, a gente escuta. E tem uma outra questão que o estar perto, por isso essa questão de estar aqui perto primeiro, que é a intimidade. E antes de ler com vocês um outro texto, eu queria contar algo que é interessante que acontecia lá em casa. Não vou falar de você, fique tranquilo, a Maria já fica preocupada. Vou falar da outra. E não é da Sara, é da Ana, que não está aqui. Mas tem a Ana Letícia e tem a Ana Luísa, né? Muitos aqui que já conhecem, filha de Aurélio. E que cresceu lá em casa praticamente, e a Ana lá, a Maria. Então era um convívio e estava ali. Até que um dia eu prestei atenção num negócio interessante. Eu estou na cozinha e eu queria falar com a Ana Letícia. Eu falei assim, Ana. E a Ana Letícia respondia. Mas tinha vezes que eu queria falar algo com a Ana Luísa. E eu falava, Ana. E a Ana Luísa respondia. E eu nunca falava Ana Letícia ou Ana Luísa. O nome disso é intimidade. Pelo jeito que eu falava, elas sabiam qual Ana eu queria falar. Aí depois eu testei algumas vezes meio com medo de dar errado, né? Falei assim, quando eu percebi, eu vou fazer um laboratório aqui. Funcionava. Sempre funcionou, mas porque a Ana Luísa cresceu ali. Ela ouvia a voz, ela sabia a diferença, e a Ana Letícia obviamente também. Intimidade. Sabe quando sou eu que Deus está falando comigo ou é com Ele? Quantas vezes você fala assim, essa palavra é para mim, o pastor está falando só comigo. Não, o pastor não está falando só com você não, é Deus que está falando com você. A não ser quando puxa a orelha, aí a pessoa fica meio chateado com a gente. Fala assim, ninguém gosta, eu gosto. Quando Deus me puxa a orelha, eu fico felizão. Ele diz que só faz isso com quem Ele ama. Então eu fico amarradão. Mas é intimidade ao conhecer. A gente tem que ter intimidade. Como é que você pode dizer que conhece e prossegue em conhecer a Deus e dizer que conhece a Deus se você não tem intimidade? Qualquer voz vai ser voz para você. É igual pai, eu acho que nem tanto, mãe acho que tem mais isso. Essa eu nem tinha pensado, mas as mães aqui presentes podem confirmar isso. Até o choro vocês sabem qual é do seu filho e qual não é. Quando é mãe, tem 30 crianças chorando. Quando a Sara Manoel era a Sara. Sabe? Conhece. Sabe até quando é choro que você precisa ir, choro, não, deixa lá, tá tudo bem. É só birra e manha, vai passar.
Mas é a intimidade que gera isso. Como é que a gente precisa ter essa intimidade com Deus? A gente precisa estar perto, atravessar toda essa dificuldade, mas prosseguir em conhecer. Para que aí a gente tenha esses mandamentos, para que aí a gente obedeça, para que aí a gente tenha a certeza que é Ele, conhecer a voz e saber que é a voz dele, porque tem muita voz aí meio diferente, mas parecida. A voz parecida não é a voz de Deus. Não é. Esses dias citaram que aquele texto, eu não lembro onde eu estava, falando assim que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Pois é, mas não é possível. Aqueles que são dele, que têm intimidade, pode todo mundo mandar. É só quando Deus mandar que você vai fazer. A gente tem que seguir nessa luta. E só uma amostra bíblica disso aí, da base desse contexto que eu até falei da Ana Luísa, Apocalipse 1, versículos 11 e 12, é algo que me impacta muito, porque João está começando aquele processo ali de receber de Deus a revelação, e ele diz assim: e ouvi uma voz e virei. Você só vira se você conhece a voz. Se você não conhece a voz, você não vira. Você está passando na rua, um ei, um psiu, mas se você não conhece a voz, vocês, eu não sei, eu não olho. Hoje ainda tem, né, por força da circunstância, ouve pastor, você até olha, porque, né, de repente alguém, eu brinco, eu fico com medo de meter no ministério dos outros, que às vezes é outro pastor, mas a gente olha, mas se você não conhece, e é essa sensação que eu vejo, e João diz, eu me virei e vi o semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. João ouviu aquela voz durante 3 anos, ele não ia esquecer. João estava no peito de Jesus lá na última ceia, ele não ia esquecer a voz. Eu tenho certeza que quando ele ouviu essa voz, algo lá dentro dele, assim, é o mestre. E ele vira e olha. Ele diz isso, ouvi a voz e virei. Mas isso só tem quem tem intimidade. E não qualquer um vai te chamar e você vai olhar. Vai se decepcionar. Vai entrar pelo cano. Vai dar ruim. Só que Oséias não para aí. Ele diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você dá prosseguimento, continua a conhecer, passa por todo esse processo, atravessa esse mar de vozes que tem te atrapalhado a ouvir a Deus e está perto de Deus com intimidade, conhece a voz e ouve a voz ao nível de intimidade, pode ter um monte de voz falando e você vai ouvir a voz correta. Oséias continua, diz que ele a nós virá. Ele vai vir. Perdão, deixa eu até pulei uma parte aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Alva, já viu aquele dia amanhecendo, lindo, maravilhoso? Muita gente aí vai, eu não sei que horário que vai ser, o pessoal vai de manhã cedo, não para viagem, mais tarde, né? Então você acorda cedo para ver a alva amanhã. Aproveita que é feriado em Magé, o dia amanhecendo, né, é a alva. E o dia quando começa, vem junto novas esperanças. E ele virá como a chuva seródia que rega a terra. E a chuva seródia é uma chuva que vem depois da chuva temporã, que aí é plantado. Tem um período de muito calor entre a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva seródia é aquela chuva que vai preparar e dar o restante de alimento para que o fruto floresça e facilitar para poder colher. Você está igual a mim, né? Esperando para colher, né? Debaixo de um sol de 40 graus e muito calor e muita pressão no meio desse deserto depois da chuva temporã. Mas a chuva seródia vem. Ela vai vir. Ela está vindo. Mas ela vem depois disso aqui, de conhecer e prosseguir em conhecer. E tem uma questão aqui, talvez você esteja pensando, eu já tive nesse processo todo, e hoje não estou mais. E aí eu pulei aqui de propósito uma outra possibilidade aqui de definição para prosseguir, no caso quando o texto fala prossigamos, é retomar uma atividade interrompida. Talvez você tenha deixado de ouvir a Deus. Talvez você tenha se afastado. Talvez você já não
meio que confunda as vozes, porque a intimidade é um bom dia para retornar hoje, para recomeçar. Porque, assim como João, quando você se aproximar e ouvir a voz, aquela que você está acostumado a ouvir, você vai saber quem está chamando. A sua alma, a sua mente vai assim, é a voz do Pai, é a voz do Mestre. Então retome hoje, ouça a voz correta. Eu já tive a experiência de ser, e que não é agradável, mas pelas circunstâncias, de ser desligado do hall de membros. Na época a palavra era mais pesada, hoje, e eu estava lá no final, fiz questão de estar aqui, concordava com a disciplina que estava sofrendo, e acabou. E eu ouvi uma voz que falou o seguinte para mim, sei lá para quem vai servir isso, eu não pensei nisso não, papai que está mandando falar, a gente fala. Falou assim para mim, agora você é livre, você pode fazer o que quiser. O problema é que eu conhecia a voz do meu pai, e aquela não era. Aí eu virei e falei assim, você tem razão, vou ficar aqui. Só que se eu não conheço a voz do pai, mesmo tendo errado, mesmo estando em disciplina, mesmo estando naquele momento distante de certa forma, eu teria ido na onda daquela voz. Aquilo que a gente fala muito acontece. Mas se você conhece a voz, você não vai atrás. Retome hoje a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica. Conheça e prossiga em conhecer. Porque aí vem a alva, aí vem a chuva seródia, e aí nós vamos colher os frutos. Não tenha dúvidas disso. Eu queria orar com você mais uma vez, baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo quando a gente às vezes deixa com tantas vozes, tanta coisa ficar no nosso caminho entre o Senhor e nós mesmos, a gente se afasta, a gente fica longe, mas o Senhor nunca deixa de nos chamar, nunca deixa de nos buscar. Ajuda, Pai, a quem precisa se aproximar de novo do Senhor, e que a gente tenha a intimidade com o Senhor de receber e entender os Teus mandamentos, de ouvir a Tua voz e saber que é o Senhor que fala conosco, para que a gente tome as decisões de fazer algo ou não, de ir a algum lugar ou não, mas com a certeza que é o Senhor que está falando. Não importa a influência de quem está falando além do Senhor, apenas o Senhor. Que a gente tenha essa intimidade, que a gente não dê ouvidos a nenhuma voz estranha, que como boas ovelhas do bom pastor, a gente só siga atrás do pastor das nossas almas. Que a gente a cada dia conheça um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, e assim a gente segue. Perdoa, Pai, às vezes que a gente se afasta, às vezes que a gente deixa de lado, não quer ouvir Tua voz, não abre a Tua palavra, não está com os ouvidos atentos e nem fala com o Senhor. Nos ajuda, Pai, que hoje a gente, quem precisa, possa retomar isso. E que nós, como Teu servo Osés diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, não importa o que aconteça. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Palavra do Senhor para nós. Quero dizer que Adão e Eva conheciam a voz de Deus, conheciam a Deus, mas em um momento de descuido deram ouvidos à voz errada, e a gente sabe o resultado, não é verdade? Então a gente precisa vigiar, amém? Se você puder ficar de pé, fique, e enquanto cantamos vamos trazer dízimos e ofertas no altar do Senhor. O gasofilácio, inclusive tem o envelopezinho branco ali em cima, é um envelope para oferta de missões, tá? Se você não pegou o seu ainda, pode pegar, levar para casa e faça sua oferta especial de missões.